O perdão só é possível a quem ama. Olá, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 16 de agosto, dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e sua bênção, para vivermos um dia abençoado e feliz. Senhor, no início desse dia, venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Desejo ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um deles. Fecha, Senhor, os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Ó Senhor, reveste-me da tua beleza, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, mais uma vez, nos convida a refletir sobre o perdão e a caridade. É Pedro quem questiona Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Para Jesus, porém, o perdão não tem limites. Não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Peçamos as luzes do Espírito Santo para compreendermos os ensinamentos de Jesus transmitidos por meio de sua palavra. Ó Senhor Jesus, dai-me um coração simples para compreender a riqueza de ensinamentos escondida em tua palavra. Envia teu Espírito Santo para que eu não tenha medo de escutá-la e vivê-la conforme a tua vontade. Que a palavra transforme o meu coração através da fé e confiança que eu deposito em ti. Amém. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículos 21 e do capítulo 19 ao versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, procure reler o texto do Evangelho de hoje. Quais palavras se repetem? Faça um paralelo entre os dois personagens que pedem o perdão de suas dívidas.
Por que um recebeu perdão e o outro não? Como você compreende as palavras de Jesus, não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7, em relação ao perdão? Esta parábola exclusiva de Mateus caberia também em Lucas, que é o evangelista que mais acentua o amor misericordioso de Deus revelado em Jesus. A parábola exprime que a fonte da misericórdia é o perdão de Deus concedido a quem a ele recorre. Cabe àqueles que foram libertados por este perdão comunicá-lo a outros. Isto é próprio de um coração generoso e agradecido. O perdão é desejado por Jesus não só como reconciliação entre duas pessoas, mas como a prática que consolida a comunidade, tornando-a um espaço de alegria e paz. A nossa origem é a misericórdia, somos seres perdoadores, somos seres perdoados e por isso somos chamados a perdoar sem parar. Se esta é a nossa origem, o perdão não é mais uma realidade ocasional, da qual temos necessidade de vez em quando. Se a misericórdia existe desde o princípio, ela ainda agora é fonte de vida e de graça, da qual temos necessidade continuamente e que constantemente está agindo em nós para nos reconciliar. O perdão é a expressão máxima do amor. Por isso não existe perdão sem amor. O perdão é o critério para saber se temos ou não o amor no coração. Se não tem amor no coração, então somos ateus porque Deus é amor. O amor é uma força poderosíssima, maior que pecado. Não se rende diante do mal, porque é sempre capaz de descobrir o bem e de dar novamente a esperança ou de convidar ainda o outro a caminhar juntos. Para perdoar basta ter um ato de amor, mas, se é sincero, é força que pode mudar a história. Perdoar significa encarar positivamente os nossos sentimentos negativos, como a raiva, a mágoa, a culpa, a vingança, o rancor. Os sentimentos estão em cada um de nós. Os sentimentos não podem ser controlados, mas sim podem ser controladas as suas reações. Sentir-se ofendido ou ofender o outro é uma prova de que somos vulneráveis e humanos e que nossa pobreza interior foi posta à vista. Posso ser ofendido por alguém e sentir raiva ou mágoa dele, mas posso reagir a esse sentimento com o perdão, pois o perdão não é sentimento, mas é decisão. Quando a raiva e os outros sentimentos negativos não se libertam, costumam manifestar-se em forma de medo, isolamento, autodepreciação, fúria, depressão, comportamentos agressivos, falta de concentração no trabalho, incapacidade para relações emocionais íntimas. Muita gente sofre demasiadamente porque vive em mágoa contínua. Mantém-se preso ao passado, levando vida sofrida, estagnada como água parada que apodrece. A mágoa produz efeitos nocivos. O estresse causado pela mágoa, pela falta de perdão, ataca muitas vezes o sistema imunológico. Assim se pode explicar a origem de muitas doenças, tais como artrite, arteriosclerose, doenças cardiovasculares, diabetes, etc. Entre as melhores estratégias contra os efeitos múltiplos do ressentimento é a prática habitual do perdão no dia a dia. Muitas vezes acontece que o que nos perturba não é o que acontece, mas o modo de ver o que acontece. Não o fato em si, mas a interpretação que é dada a esse fato. A interpretação, muitas vezes, atinge mais a pessoa do que o próprio ato ou evento desagradável. O que perturba é o modo de olhá-lo ou de interpretá-lo. Algumas pessoas não se corrigem e não podem sofrer correção porque vivem negativamente e se ofendem por qualquer coisa. Nós chamamos popularmente como casca de ferida, casca de ovo. Pessoas que não aceitam nenhum tipo de correção, sempre se veem ofendidas, magoadas, machucadas.
A recusa do perdão é a fonte de tristeza. O rancor, a mágoa do coração, é fruto do perdão recusado. A Bíblia mostra as consequências da amargura, o obscurecimento da inteligência, o desespero, o refúgio em Deus, considerado um Deus vingativo. O perdão recusado pode gerar a raiva e o desespero. Em troca, o perdão libera em nós a força de amar. A verdadeira liberdade é amar, pois o amor dilata o coração. Perdoar não é uma atitude para gente fraca. A vingança é que o prazer do ofendido e o ódio rancoroso é o único refúgio do mais fraco. Quando se odeia alguém, o que se quer no fundo é que ele sofra e até se fica satisfeito com seus sofrimentos. A dificuldade de perder o outro nos revela a nós mesmos que existe em nós um instinto de perversidade e nos faz descobrir um eu hostil atraído pelo mal. Isto quer dizer que existe violência em nosso coração e seria ingênuo e perigoso negá-lo. Perdoar, nesse sentido, significa abandonar os desejos sutis de vingança, é renunciar a fazer justiça em causa própria. Quando você perdoa, você se livra do veneno que está dentro de você e sua saúde é recuperada. Quando você se nega a perdoar, você adoece e sofre pelo veneno da recusa do perdão. A palavra grega para perdão é aphesis, que significa liberar, libertar da escravidão, remissão da dívida, da culpa, do castigo. É usada quando a prisão é aberta e o prisioneiro pode sair livre. Todos nós somos chamados a ser livres, perdoando os outros e recebendo o pedido de perdão do outro. O não perdão é um veneno que adoece a pessoa, que faz a pessoa infeliz, presa, triste, sem liberdade por causa dos sentimentos negativos cultivados em si. Todos nós que pensamos sobre a paz e queremos a paz, devemos considerar seriamente esse apelo para perdoar. É um apelo à mudança, a não mais sermos controlados por nossas mágoas e medos, nossos sentimentos de vingança e ressentimentos. Quereis ser feliz por um instante? Vingai-vos. Quereis ser feliz para sempre? Perdoai. Vamos trazer o texto para a nossa vida? De que forma a palavra de Deus está em sintonia com a realidade em que você vive? É fácil perdoar? É fácil dar o perdão quando alguém nos pede? É fácil pedir o perdão quando ofendemos alguém? Quais sentimentos a palavra de Deus despertou em você? Fique em silêncio por alguns instantes para compreender melhor esta palavra. O perdão vem do fundo do coração de quem sabe o que significa amar. Quem ama, perdoa. Jesus adverte que somente seremos perdoados pelo Pai se soubermos perdoar nossos irmãos. O perdão é o desejo mais sincero de viver a comunhão com os outros. Hoje, peça ao Senhor a graça de perdoar as pessoas que o ofenderam e de dar o perdão sem medidas. Apresente ao Senhor os sentimentos que estão presentes em seu coração e os apelos que a palavra lhe fez. Rezemos agora o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, oferecendo esta oração a todas as pessoas que temos dificuldades, principalmente em perdoar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a palavra na mente e no coração, qual atitude você se propõe a viver no dia de hoje?
Quero hoje e todos os dias de minha vida ter um olhar de amor que tudo perdoa, tudo desculpa e tudo crê. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós, que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-nos, Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O perdão só é possível a quem ama. Uma quinta-feira abençoada a você, forte abraço e fique na paz.